o eu e os fenômenos são vazios de existência inerente. A grama mundia e a grama balbádia podem ser entrelaçadas numa corda. Aqui eu até trouxe o exemplo dessas gramas aqui, né? São gramas que são encontradas na Índia. Essa de cima é essa grama mundia e a de baixo aqui, essa grama balbádia. E elas podem ser usadas para fazer esse tipo de corda que a gente viu aqui. Então, a grama mundia e a grama balbádia podem ser entrelaçadas numa corda, uma roda d'água gira, mas as partes individuais não podem girar sozinhas. E até essas cordas que conectam essa grama, se a gente se desfaz delas, a gente não vai ter mais esse emaranhado que vai ser usado para amarrar coisas, né? Ele se desfaz, pensando que os nidanas também são como esses elos, são como essas cordas que nos dão essa sensação de um eu separado, né? Essa sensação de egoísmo, de arrogância, de uma separatividade essencial que, na verdade, não existe. Da mesma forma, então tem essa roda d'água, né? Aqui eu não trouxe o exemplo da roda d'água, mas vocês podem imaginar algo até como um moinho, por exemplo, né? Em que as partes individuais não podem girar sozinhas. Você tem que ter todas aquelas partes juntas para que aquilo gire. Da mesma forma, todos os aspectos do ser existem na dependência da combinação de outras partes. Então, tudo isso que a gente chama de um eu, aqui ele está falando de ser como um ser senciente mesmo. Essa nossa noção de que somos seres sencientes e que, então, vivemos com uma personalidade, vivemos com um senso relativo de individualidade. E, em termos relativos, isso está correto. Nós existimos em termos relativos. Só que essa personalidade que aparenta ser independente e essencial e autônoma, ele existe na combinação de outras partes. Do passado mais longínquo ao futuro mais distante. Não há apreensão de existência inerente dessas partes, né? Eu posso quebrar e ver cada um dos meus agregados. Daqueles 5 agregados, por exemplo, a forma, rupa, que vale para qualquer tipo de forma visível, né? Não só essa forma mais concreta, mas no nosso caso, dos 5 agregados, ela vai ser o nosso corpo. Então, a forma, a sensação, a percepção de algo, e aí a partir daí eu gero uma tendência condicionante e uma consciência, né, uma consciência de algo, uma consciência dual que vai traduzir essa tendência condicionante. Então, forma, sensação, percepção, tendências, né, os samskaras, tendências condicionantes ou formações condicionantes, ou talvez condicionamentos, né, às vezes pessoas traduzem simplesmente como condicionamentos, e também a Vijnana, a consciência dual, a consciência de, a consciência sujeito-objeto. Esses são os 5 agregados que fazem com que a gente opere dessa forma que a gente opera no mundo. Nós, todos os seres sencientes que são afligidos por avidya, todos os seres sencientes que têm esse senso de um eu separado, que tem uma mente dual. Então, da mesma forma, todos os aspectos do ser, eles existem na dependência da combinação de outras partes, né? Esses agregados, eles só nos dão essa tendência de um eu nessa combinação. E para que esses agregados funcionem, cada um deles também vai existir na dependência uns dos outros, mas além disso, a forma como eles surgem nessa vida é na dependência do meu karma, das ações passadas. É na dependência de todo aquele mecanismo da originação dependente que nós já vimos, dos 12 elos, né, do funcionamento dos nossos sentidos, e como isso vai se traduzir num senso de identidade a partir dessa nossa interação com o mundo, com os outros. Então, do passado mais longínquo ao futuro mais distante, não há apreensão de existência inerente dessas partes, né? Não há um ente inerente nessas partes. Nenhuma dessas partes é um Atman. Nenhuma dessas partes é uma essência permanente
indestrutível. E nenhuma dessas partes tem existência essencialmente separada. Elas surgem uma em relação à outra. São sempre em inter-relação. Enquanto houver semente, haverá broto. A semente não é o mesmo que o broto. Ela não é o mesmo, ela não é igual ao broto, mas também ela não é diferente do broto. O modo como as coisas são não é eternidade e nem aniquilação. Então aqui já está falando aquele ponto que depois vai ser trabalhado muito pela escola Madhyamika, que o Nagarjuna vai trabalhar bastante, né? E Madhyamika significa caminho do meio. Qual que é o tal do caminho do meio budista? É não cair no extremo, nem de achar que eu e os fenômenos têm existência eterna, de que as coisas possuem essências eternas. Então, a minha personalidade, por exemplo, seria como eu dizer de que essa personalidade ela vai ser sempre a mesma. E por isso que isso gera muita confusão quando se fala da questão da reencarnação no budismo. E aí tem gente que prefere a palavra renascimento, etc. Porque o budismo vai ser sempre enfático nesse ponto, né, de que o que renasce, esse fluxo mental que passa de vida após vida, não é uma personalidade fixa, não é uma personalidade essencial, algo como eu sou isso e eu sempre serei isso, né? Sempre haveria aspectos meus que vão estar lá para sempre. Não é exatamente nesse sentido, porque é sempre um tipo de transformação. A personalidade nunca vai ser a mesma de uma vida para outra. E até mesmo dentro de uma mesma vida, a gente pode discutir que há muitas mudanças que se operam, né, ao longo da nossa vida no nosso senso de personalidade, no nosso senso de eu. Então, não é igual, mas também não é diferente. Porque o Bruno da próxima vida, que não vai se chamar Bruno, ou seja, já não vai ser nem o mesmo nome, a designação será outra, né? Ou talvez possa, vai ter uma coincidência aí, e ele se chame Bruno também. Mas supondo que eu morra hoje, e eu renasça daqui a 10 anos, essa outra pessoa que vai renascer, ela não vai ser igual nem diferente de mim. Porque não vai ser exatamente a mesma pessoa, não vai ser o mesmo corpo, possivelmente não será o mesmo nome, pelo menos o sobrenome não será o mesmo, né? O primeiro nome aí, quem sabe. Mas, de qualquer forma, terá um outro corpo, terá, eu nascerei em outro contexto, né? Em outra família, terei outra criação. E as tendências, os samskaras que podem se manifestar nessa minha próxima vida, a depender das condições em que eu estiver, do contexto em que eu nascer, talvez tendências que eu não tenha trabalhado tanto nesta vida, ou que não tenham se tornado tão proeminentes nesta vida agora, se tornem proeminentes na minha vida futura, na minha vida daqui a 10 anos, quando eu renascer. Que por exemplo, algo que eu posso ter desenvolvido vidas atrás e que foi deixado de lado. Algum aspecto meu, né, relativamente aqui meu, mas algum aspecto nesse fluxo mental que agora será trabalhado, porque o karma agora está propício para isso, as causas e condições estão propícias para isso. Então não será a mesma vida. O modo como as coisas são, então, não dá para dizer que o Bruno deixou de existir. O Bruno não é eterno, mas ao mesmo tempo ele não é o mesmo, né? Isso que é chamado de Bruno não será a mesma coisa na próxima vida, porque ele não é eterno. Como eu falei, haverá essas mudanças. Mas ao mesmo tempo não dá para dizer que ele deixou completamente de existir, que ele foi aniquilado, porque não foi, né? Afinal, houve um renascimento, uma reencarnação, que vocês preferirem. Houve um renascimento e tendências estão lá, né? Impressões desta vida continuarão lá, de alguma forma, condicionando a minha vida futura, embora as experiências não sejam as mesmas. Então aqui eu tentei dar um exemplo em relação ao nosso próprio processo, né? Esse nosso próprio processo de renascimentos do samsara.
de renascimentos ou reencarnações, né? Eu estou voltando a usar mais a palavra reencarnação porque essa palavra ela não é um problema para o budismo tibetano, né? Ela é mais um problema para os outros budismos. E ficou muito essa ideia de que não pode usar essa palavra no budismo. Mas o budismo tibetano ela é bastante usada. A questão é a gente entender o processo, seja chamando de reencarnação ou de renascimento, né? Entender que, obviamente, aqui a gente não está falando de um processo semelhante ao que outras doutrinas reencarnacionistas podem propor, né? Não é como o processo do espiritismo, em que você vai ter uma evolução linear e aí você tem um senso mais fixo, né? Você tem um senso fixo de uma personalidade ali que está pulando de vida em vida. Ou até como algumas escolas indianas também vão ter essa ideia, né, de um, um indivíduo permanente que também reencarna vida após vida, né? Um jiva. O budismo ele não vai trabalhar com essa ideia justamente porque as coisas não são eternidade, mas também não são aniquilação, justamente porque é um fluxo, que nós somos um fluxo. E essa ideia, às vezes, ela é mal entendida no Ocidente, né? Então, a gente tem alguns teóricos, e às vezes eu não sei se é de má fé ou por um mau entendimento, que vão dizer que o budismo não acredita em reencarnação e em renascimento, né? E principalmente gente que não teve muito contato com o budismo tibetano, que a questão do tulku é muito importante, né? Você reconhecer, no caso de lamas avançados, pelo menos, né? Reconhecer a reencarnação daquele lama para que ele possa continuar o seu trabalho, reconhecer o mais rápido possível aquela criança, para que ela possa ter uma criação adequada e possa continuar aquele trabalho e a viver de acordo com o voto do Bodhisattva. Mas para quem não conhece o budismo tibetano, e muita gente no Ocidente às vezes não teve um contato adequado ou teve uma leitura mal feita do budismo tibetano ou do budismo em geral, a pessoa acaba achando que não há reencarnação, não há renascimento no budismo. E também por não entender direito as nuances dessa linguagem. O que é uma piada, na verdade, né? Porque a ideia de você ter várias vidas, vários nascimentos, era um fato dado na Índia Antiga. A gente tinha só uma escola materialista, e era uma escola bem minoritária e pequena, uma escola não budista, não védica, que era uma escola que realmente ela era muito parecida com a filosofia materialista que a gente tem hoje no Ocidente, né? Era uma escola, então, que ela era bem cética em relação a essas questões. Mas, tirando isso, todas as outras escolas indianas, filosófico-religiosas, Jainismo, Sankhya, né, todas aquelas darshanas, como a Sankhya Yoga, a Vedanta, os Shramanas, né, os ascetas e o próprio budismo, todas essas escolas, para eles, o fato de que nós passamos por vários nascimentos, passamos por várias vidas, de que a coisa não acaba na morte, isso para eles era um fato, né? Não era nenhuma questão de se eu acredito ou não, se eu estou aberto à ideia ou não. Era um fato natural. A tendência condicionante, o samskara, tem a ignorância como a sua condição. Então, o samskara, e aqui eu traduzi como tendência condicionante, às vezes a gente vê a tradução formação, às vezes a gente vê a tradução condicionamento, como eu falei, mas essas tendências condicionantes, porque essas tendências elas são inconscientes, né? É um mecanismo inconsciente que resulta das nossas ações agora, que vão criando essas tendências no nosso fluxo mental, né? Vão imprimindo essas tendências, que vão nos impulsionar, numa próxima vida, a agir, a ser de determinadas formas. E a vidya, por si só, ela é a condição para que os samskaras existam. Porque é justamente o mecanismo da ignorância e de acharmos que somos um eu separado, que somos um eu inerentemente existente, que faz, então, com que a gente molde, né? Lembra da imagem dos 12 nidanas? A parte que fala do samskara, da tendência condicionante, é uma pessoa moldando, acho que moldando um vaso de barro. Faz com que a gente molde algo a partir dessa visão ignorante, né?
molde um modo de vida. O modo de vida samsárico. Então, a tendência condicionante tem a ignorância como a sua condição. A tendência condicionante, samskara, em si, não existe em termos últimos. Ela não existe sem a ignorância, né? Nesse contexto aqui dos 12 nidanas. Ela não vai existir sem a ignorância, sem o senso de separatividade como uma condição, porque é um modo de funcionar, é um modo da mente operar na separatividade. O condicionamento, né, os samskaras e a ignorância, eles são vazios. Eles são naturalmente imóveis, naturalmente inertes nesse sentido. De novo, reforçando aquela ideia de que eles não são seres, não são coisas, né, mas são um modo de não percepção correta da realidade.